No programa de hoje, um dos maiores advogados dessa nação. Eu começo a dar valor às coisas que importam na vida. O cara que manja tudo sobre os crimes cibernéticos. O presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes. O homem da fala mansa. Ai, que o presente é que importa. Doutor Luiz Augusto Durso. Fala, Dursovski. Você está usando óculos agora? Eu tô. Cebola, você é míope? Eu sou muito míope, tenho 4 graus. Ah, então você vende lente? Eu sempre uso lente, mas eu estou proibido de usá-las porque eu descobri que ressecamento no olho pode... Tem gente que dorme, né, com a lente. Eu tava trabalho muito em tela, né? E aí eu comecei a ter dificuldade em ver a tela, fui a oftalmo e ela me disse que eu tava com um ressecamento muito forte e eu ia começar a ter dificuldade em ver. Futuramente a metade da população vai ser míope. Já estamos meio, né? Não. A metade da população será míope. Pelo celular. Por quê? Você me pergunta? Não, é fácil. O tempo de tela. Isso te respondo de bate-pronto. Olha. 20 horas Doutor pro celular. Faça a pesquisa. Falou agora o seguinte. Vai lá, o Hospital das Clínicas tem um estudo. Se você pesquisar, você não ia falar de uma forma tão leviana. É o celular. Agora ele é... Zuzu dos olhos. Eu fiquei curioso, eu não sou médico. É tela. Eu também não sou. Tela atrapalha. Por que eu não sei? É tela. Porque eu não foi da tela. As telas têm agora um recurso que você muda as cores. Você perde a qualidade da imagem, mas protege os olhos. Eu tenho usado em alguns casos. Mas eu estou usando, eu não gosto muito de usar os óculos, mas eu estou... Mas tá charmosíssimo. Por orientação Você médica. tem o quê? Uns 4 graus? 4 e 3,75. É, igual eu. Você também tem? Cegueta. Eu operei. Nelson Zarolho. Nelson Zarolho. Fundação Nelson Zarolho. Isso ninguém ajuda. Doutor Zarolho para os A fundação Fundação. Mas é o doutor Nelson Zarolho. É um clássico. Irmão Zarolho. Ele fez a minha cirurgia. Só de um na Vida Brasil. É um clássico. Bom, menino, vamos lá. Doutor, várias perguntas. Posso só uma questão que eu queira trazer. Puxar a pauta. Sobre golpe. Puxar a pauta? Posso Então puxa, pode puxar. Então, vamos lá, Emílio. A Paulinha me convidou porque eu fiz um post no Instagram de um golpe que o indivíduo pegava uma doação para o Rio Grande do Sul, uma chave Pix verdadeira, e ele fez um Instagram falso, depois a chave Pix falsa, tá aí na tela, para tirar dinheiro da população. Então as pessoas doando de boa fé e um criminoso desviando a verba de doação. Eu também tenho visto a indignação da população com relação aos crimes lá que estão acontecendo. A pessoa está furtando casa, roubando as pessoas, etc. Então, qual é a primeira pauta que eu gostaria de usar aqui, inclusive a grande audiência do Pânico, para debater um tema jurídico que a gente pode pensar? Emílio, esses crimes todos, tanto do golpe do Pix relacionado à doação, como essas pessoas que estão invadindo uma casa que foi abandonada em razão da calamidade lá no Rio Grande do Sul e furtando aqueles objetos, ele tem uma agravantezinha. Tá lá no artigo 61 do Código Penal. Mas é uma agravante super genérica, ela é genérica de fato, e pode aumentar a pena em até 1/6. Então, na prática, não é relevante, digamos assim. O que eu penso? Que acho que esse tema do Rio Grande do Sul pode ser, inclusive aqui para o nosso colega da Jovem Pan, o delegado Palumbo, ser tema para mudança de lei federal, inclusão no Código Penal, que tem uma agravante específica para que o crime cometido se aproveitando de um momento de calamidade, ou como está acontecendo no Rio Grande do Sul, com uma questão super complicada, que tem uma agravante aumenta a pena. Taxativa. Acho que tinha que ser guilhotina. É isso aí. Boa. Eu acho que tinha que ser guilhotina. Boa. O cara que pegou dinheiro, que desviou dinheiro... Pena de morte. Pena de morte. Guilhotina. Guilhotina, em praça pública. Para dar exemplo. Opa, deixa um toco. É a minha opinião. Só que aí eu vou te perguntar. A minha opinião. Quem aplica a guilhotina é o sistema judiciário que você conhece. Exatamente. Você confia? No quê? No sistema judiciário? Hoje, para aplicar a guilhotina. Não, mas sempre tem essa conversa. Não, mas pergunta. Não, sempre tem esse papinho que aqui é ruim, que o sistema brasileiro não funciona direito, e aí os bandidos vão tomando conta, e até desde que eu fiz faculdade tem essa conversa. O sistema nosso é falho. Enquanto isso, os caras vão ganhando terreno e a gente tá nessa. Esse é que é o negócio, doutor. Eu sou contra
pena de morte por várias razões. Por exemplo, você não coloca um limite de proporcionalidade da conduta e da punição. Então, o indivíduo, se ele roubar 1 ou roubar 100, ele vai ser condenado à pena de morte, nada o impede de parar. Inclusive, nos Estados Unidos fizeram essa experiência. Eles colocaram pena de morte para quem cometia sequestro. E os sequestros começaram, ao invés de diminuir, começaram a resultar na morte do sequestrado, porque ele já estava condenado à pena de morte. Então, uma mudança tão severa na lei, tem que ver os resultados. Agora, o que eu defendo? Você é bem malandrão, né? Só um exemplo. Você é bem malandrão. Você distorceu a tese, né? Só um exemplo. Ele distorce a tese, advogado, né? É tema, você tem a sua ponto advogado, de vista. Advogado bom. Agora, uma questão que eu trago de verdade, assim, que é algo possível. Até pena de morte, esquece, isso é utópico. Vamos falar de coisa que é possível a gente mudar na lei no Brasil. Colocar um aumento de pena realmente severo para quem comete crime se aproveitando desse momento. E cumprir. Então eu vou fazer outra pergunta para você agora. Aí eu te pergunto. E aí que tá o pensamento do brasileiro que tá lá fazendo esses piques, fazendo essa coisa. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui algo que é a maior vergonha do sistema judiciário, que é o Nardoni solto. Sim. O Nardoni matou a filha. Ele matou a filha. Ele pegou 32 anos e 6 meses de cana. Com 16 saiu fora. Aí, no Dia das Mães, tava lá. Quem tá sofrendo é a mãe da menina, que passou o Dia das Mães com esse cara solto na rua. Como é que ele chama? É o Nardoni. Alexandre Nardoni. Esse cara tá na rua. Esse cara matou a filha. O cara matou a filhinha de 4 anos, Nardoni. Jogou pela janela e tá na rua. Tá livre. Nós trabalhamos. Tá livre. Nós fizemos. Aí você vai falar Dia o quê? Das Mães, né? O que a gente pode falar? Vou dar um exemplo. Fala pra mim, doutor. Vou dar um exemplo do caso que eu trabalhei na assistência da acusação, junto a meu pai e tal. Inclusive virou documentário na Netflix, que é o caso da Elise Matsunaga. Nós advogamos pela família da Ioki, fomos assistentes da acusação do Ministério Público. Ela foi condenada em primeiro grau no Tribunal do Júri. Ela saiu com 19 anos, 11 meses e 1 dia. Depois, no STJ, eles diminuíram um pouquinho essa pena. Então, ela também já está na rua. Então, na verdade, esse debate não é aplicação da pena. Ambos, tanto a Elise como o Nardoni, cumpriram a pena. Só que tem uma progressão dessa pena. Progride regime. Vai primeiro fechado, semi-aberto, depois o aberto. O que é? Se essa é a insatisfação da população, dizendo que essas pessoas estão saindo muito rápido ou não cumprem a pena no máximo em regime fechado, isso dá pra mudar. Perpétua. Isso dá pra mudar. Não é prisão perpétua. Fica pro resto da vida. Mas fica, por exemplo, 40 anos. 40 anos. resto da vida deveria. É lógico. Esse cara não pode estar aí. O cara matou a filha, bicho. Você tá brincando, doutor. E nós vamos falar aqui com o cara que fez o Pix. Todos estão soltos. Olha quem o cara que fez o Pix. Que matou a mãe. O cara que fez o Pix tá um pouco... Mas é crime. Então. É crime. É crime. Uma barbaridade. É crime, mas... Eu acho que o grande problema aqui do Brasil é a impunidade. Então, Vamos ver como é que vai ser o cara da Porsche. Tá bom. Vamos ver o cara da Porsche. Aguardem. Vamos ver o cara da Porsche. Vai dar nada. Vamos ver. Então, agora, vamos ver. Vamos ver. A gente, lógico, acompanha as reclamações da população, né? O clamor social. E eu tenho notado isso. Essa insatisfação com a progressão de pena, com a progressão de regime de pena no Brasil. Isso... A partir do momento em que há uma insatisfação social e tem poder político, dá para mudar. Difícil colocar prisão perpétua, mas, por exemplo, que o indivíduo cumpra mais tempo em regimes mais severos, mais tempo no regime fechado, mais tempo no semiaberto, ou extinguir a progressão, isso é possível. Isso é possível. E aí ele pode cumprir 30, 40 anos em regime fechado. O indivíduo vai preso com 20... sai com 60. Você tá otimista, nem a saidinha consegue resolver. Os caras estão há 100 anos tentando passar política. A saidinha. A gente precisa ter força política para mudar, e aí eu concordo com mas mas você vê que a população, ela vota. Isso aí. Você vê, olha o que tem de sargento lá, delegado. De tenente, delegado, palumbo, delegado não sei o quê, coronel não sei o quê. Olha o que tem lá que o povo vai e vota. Ele vota nesse cara que ele quer esperança. Segurança pública. Ele vota nessa esperança. Vai para Brasília, volta para a saidinha. Gaveta. Isso. Ganhamos a saidinha, voltou pra trás. Gaveta FM. O amor de São Paulo. A política é difícil. E aí a política interfere exatamente na aplicação e no sistema judiciário por si só. Porque como que a gente pode aplicar uma pena mais severa se não aprova no Congresso? Não tem como. Por isso que então o que a gente tem que fazer, às vezes, é cobrar mais do Congresso e votar melhor. Porque do mesmo jeito que o delegado Palumbo é mais rigoroso, para ele não conseguir ter força política para aprovar uma lei mais rigorosa, é porque outros políticos lá são mais flexíveis. Então a gente precisa ver o que o Brasil tá
exigindo. Às vezes a gente está vendo uma parte da população que quer mais rigor. Tem uma parte que não quer. Então, o Congresso... Que parte que não quer? Que elegeu uma parte que não vai aprovar, por exemplo, o fim da saída temporária. Mas o Senado foi só 2 votos que não foram. O Senado inteiro votou. Eu sei, mas voltou para trás. Voltando, negócio. Pega aí o Tarcísio aí que está enfrentando o PCC aí, ó. É só a imprensa. Não sei que lado a imprensa tá. A imprensa não tá do lado do povo. Não sei do lado de quem que ela tá. A imprensa tem que tomar um papel realmente. Então, mas não tá. Isso é complicado. Por que não tá? Não é que eles colocam primeiro a questão política acima da população. É isso que é a questão da imprensa. Se um lado tá falando uma coisa, eles têm que ser o contrário para enfraquecer politicamente essa pessoa, no caso do Tarcísio. Então, essa é a questão. Acima da população. É uma canalice sem fim. É isso. Ô, doutor. Ou é a rota na rua. É que a gente fica... A gente muda aqui. Esses temas são temas que refletem a ansiedade social, e eu acabei trazendo esse tema hoje. E eu, olha, como advogado, que sempre você diz que defende impunidade e tal, estou trazendo aqui um pleito, que é, da minha opinião, não represento nenhuma instituição, não falo em nome de OAB, por exemplo, mas que poderia ser abraçado por órgãos, inclusive do poder da classe, para procurar mais rigor na punição, principalmente relacionados quando envolve questões... E pra gente não cair, o Durso, esse é um puto advogado, hein? Durso e associado, profissional. Durso top do top. Luiz Augusto Durso. Tá aqui, ó. Ele dá dica. Já tá com 100 mil seguidores. Bateu 100 mil, hein? Graças a vocês aí. O Durso, ele dá dicas. São várias dicas que ele dá nos canais dele. Ele ajuda muito a população. Esse do Pix eu fiz no meu Instagram. Isso. E ele é o cara que mais manja de cybercrimes. Como é que a gente faz... Pô, Dedê, no meio da pergunta, chato, no meio da pergunta, parece que tá pedindo a bola, né, na frente. Então vamos fazer um break rapidinho. Fazer o break rapidinho pro Delari. Satisfeito? Pronto, tá feliz agora? Vai ficar rodando. Cara, parece que tá pedindo a bola no ataque. Como é que a gente faz para não cair no conto? 2 temas sobre isso agora. Golpe e também uma questão de narrativas, né? Claro. Hoje a gente tem 2 problemas grandes na internet relacionados ao Rio Grande do Sul. O primeiro é golpe. Como não cair, né? Respondendo na prática. Todo mundo que for fazer uma doação, primeiro, tem que ver para quem vai doar. Né? Tem muita gente, pessoa física hoje, que está abrindo lá um Pix e fala, eu vou ajudar. Tudo bem, existe essa possibilidade de uma pessoa física de boa fé querer ajudar. Mas nós sabemos que existem criminosos que também estão de má fé. Diante disso, você tem que ter um senso crítico de que para quem você vai doar, você tem que cobrar transparência, tem que ver para a destinação dessa verba, desse dinheiro, mostrar as notas fiscais, mostrar que está tendo uma destinação. Para aqueles que têm dúvidas sobre investir ou doar para uma pessoa física, melhor, do ponto de vista de alguns, você doar para ONG, você doar para, por exemplo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul está recebendo doação. Ou, por exemplo, não doa dinheiro, se o pessoal tem dúvida, doa algum tipo de roupa, doa medicamento, doa água, coisas que eles estão precisando lá. Segunda coisa, os canais oficiais, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, seja governo, seja quem estiver arrecadando, canal oficial, procurar no site, porque o site está fazendo esse alerta, falando, olha, o nosso perfil no Instagram foi clonado. Eles estão clonando o perfil praticamente de todos esses grandes órgãos, porque eles sabem que as pessoas estão doando. É muito dinheiro doado, né? Uma movimentação muito grande no Pix, e os criminosos movimentam. A meu ver, tem também um problema grave aqui, e é isso, uma crítica, como que, diante dessas notícias, todo mundo está vendo que tem Pix falso, chave Pix lá clonada. Por que a gente não tem um canal mais eficiente de denúncia para os bancos? Então, por exemplo, por que eu não posso chegar, né, no banco, abrir uma reclamação e falar, ó, essa chave Pix foi clonada dessa ONG, dessa pessoa, e tá aqui as informações. Então, por que eu tô fazendo essa reclamação? Hoje, o canal de denúncia de banco é bastante complicado. Burocrático. Não funciona na prática. Você caiu já era. Perdeu o Playboy, perdeu o Mané. Perdeu o Mané. Perdeu o Mané. Doutor. A gente tem que sempre falar de prevenção, porque se falar, mas aí eu fiz o Pix para um Pix falso do Rio Grande do Sul, eu vou recuperar esse dinheiro? É difícil. O Zuckerman, quando me anunciou, falou que o sogro dele perdeu 10 mil lá. Te liguei, você não resolveu porra. Mas é difícil, porque você vai ter que judicializar. Você vai esperar, tem que debater a responsabilidade do banco. Mas, vou colocar uma coisa factual. Banco, golpes, o que você tá falando, e mais um caso que você não resolveu, que é do seu primo. Seu primo sofreu um golpe, o Luiz Sérgio Durso. Não me procurou. Golpe da maquininha.
O cara vai passar, ele teve um problema no ar-condicionado e precisava comprar uma peça. Entrou num desses sites que resolve esses problemas, que vai trazer a peça. Na hora que ele foi passar o cartão de crédito, o cara falou, não tá passando, só um minutinho, espera aí que a máquina tá processando. Aí ele pega o cartão, coloca numa outra máquina e passou lá 11 mil reais. Passou sem ele colocar a senha e roubou ele. Ele liga pro banco e fala, banco, me roubaram aqui 11 mil reais. Falou, já passou, já era. O banco não resolve. Quer que eu dê uma dica? Pois não. Uma dica boa? Mas sem o cara... Eu vou dar uma dica boa pra você. Pois não, pra mim é pra ele, que eu nunca vi. Vou dar uma dica boa pra você. Pague tudo com cartão de crédito. Sim. Tudo que você for pagar na tua vida, pague com cartão de crédito. Porque quando você 30 paga... reais. Se parcelar, melhor qualquer ainda. coisa. 10 reais cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, você pega o dinheiro do cartão. É isso aí. Não é o seu dinheiro. Então, você pagou o cartão de crédito, é American Express Card, que dá dinheiro para você. É isso aí. E aí, depois, se der algum problema, você fala, estorna o cartão. Aí ele estorna o cartão. Eu até me confundi, entendeu? Ele pagou com o cartão de crédito. Não, o cartão e aí a fatura não chegou, ele tá negociando com o banco e o banco falou, olha, se cair a fatura... Cartão de crédito não tem erro. É o mais seguro, Emílio tem razão. Seguríssimo o cartão de crédito. Opte sempre pelo cartão de crédito e para quem tem, lógico, condição de parcelar, parcele no máximo possível. Por quê? Porque se você cair numa fraude, você vai ter pago uma parcela de 10. Então é muito mais fácil o valor a ser discutível e você consegue cancelar dali para frente. 9 parcelas serão canceladas. Tem muito banco, Emílio, que burocratiza esse debate, disputa que eles chamam, de uma compra realizada no cartão. Porque fala, você fez com o seu celular na aproximação ou você pôs a senha. Não importa, isso é claro, você tem toda a razão, Daniel também. O banco, diante da informação que houve um estelionato, uma fraude, um crime, um sequestro, seja o que for, você está fazendo a reclamação, denunciando, o banco imediatamente tem que cancelar essa compra no cartão e correr atrás, porque isso é compensado. É que tem um problema. Correr atrás da compensação. Algumas máquinas e cartões, eles antecipam pro cara. Problema do banco. Tá bom, mas é o que acontece. Você não pode... Né? A maquininha antecipa. Tem algumas maquininhas que ela antecipa o dinheiro quando antes de... Mas o valor cheio. Quando antecipa, ganha uma taxa 10 vezes maior do que a taxa do pagamento normal. E se o banco optou por trazer essa possibilidade, é responsabilidade do banco. Não dá para o fornecedor sempre transferir responsabilidade do consumidor. É o que a gente chama de teoria do risco-proveito. O banco tem um proveito bilionário. Um dos maiores faturamentos quando a gente vê de empresa privada, sempre está aqui para não deixar mentir, são de bancos no mundo. Então, se eles têm uma margem tão grande, eles têm que arcar com riscos maiores. Então, mas o Pix sai da sua conta. Você que é responsável. O cartão é o banco até cair na sua conta. Mas é que eu expliquei. Mas o banco, ele tem que garantir que o processo de cadastro é ele que faz. Então, se é um laranja fazendo a conta, eles deveriam ter um mecanismo. Que laranja? Por exemplo, o bandido, ele não abre no nome dele a conta que recebe o Pix. Ele abre numa conta de... Pix é outra coisa. O Pix você se ferra, meu. Não, mas então, o Pix você toma porque o Pix você tira da tua conta e passa para outra. Direto, né? O crédito é o Credit Card ou é o Elo lá, sei lá como é que chama, é o Credit Card que paga, ele tem mais chance de brigar. Então, tem mais chance. Entendeu? É lógico. O que o Sam está dizendo, e ele tem razão, muito obrigado. A conta de destino, o banco que recebe, movimenta esse Pix e deixa depois esse dinheiro ser diluído ou sacado. Se for, por exemplo, uma abertura de conta com documento falso, etc., a gente está conseguindo. Mesmo a maquininha. Ô, doutor, e os fake news? Fake news. E os fake news agora? Das emissoras. O cara... Não, então, mas o cara tá lá. O cara tá lá no sul. Tô lá com a minha câmerazinha. Aí eu filmo, olha lá e reclamo. Isso é fake news? Não. Não é. E olha, o povo tem direito povo tem direito de reclamar? Tem. Emílio, eu sempre vim aqui, a gente falou muito já nesse programa de fake news. O tema, para mim, agora, durante o que está acontecendo, ele tem realmente se mostrado mais preocupante do que a gente pensava e que também não é tão simples de ser resolvido. Por quê? Porque realmente algumas emissoras estão taxando muito rápido uma informação de fake news, o que tem que ter mais compromisso com a verdade. Tá tendo debate narrativo... Você tá falando da Globo News, né, malandrão? Tá falando lá da gordinha da Globo News. Tô falando briga entre emissoras. Ele não fala os nomes. Elegante. Mas dá pra saber. Isso é muito elegante. Todo mundo sabe. É advogado. Todo mundo sabe. Né? Então, ele dá entrevista. Tem emissoras que estão gerando um conflito de informações. O SBT e a Globo. Por exemplo. E aí, por exemplo, você sabe, eu não sei quem tá mais certo. Eu não sei dizer, porque eu peguei vídeos em partes do SBT, eu vi vídeos em partes da Globo. Então, eu tenho dificuldade também de
tendo senso crítico, de falar ali quem está mais certo ou mais errado. Eu tenho Porque é pós-verdade. Exato. Porque está fora de contexto, é trecho. Aí vem um órgão oficial e fala, mutou, não mutou, mas mutou que carro? Mutou carro que estava fazendo doação ou era um carro que realmente não tinha doação? Porque aí veio a história de, mutou carro com doação. Então, mas o Jorginho Melo, ele veio junto com o presidente da ANTT e ele falou, vamos entrar no conjunto e vamos anular as multas que foram dadas. Então, ou seja, no final, no desfecho, fala assim, quem tinha razão, quem estava denunciando, se o cara que é presidente falou, vamos anular essas multas que demos aos caminhões... Isso, então, eu vi essa informação, mas aí depois veio uma outra informação falando que as multas aplicadas eram de caminhões irregulares que não estavam levando doação e o motorista estava se aproveitando da situação dizendo que tinha doação no... Mas quem falou isso? Eu vi essa informação. Então mas quem passou essa informação? Se o presidente da ANTT falou assim, que teve multa, a multa é real. Então, mas que é pós-verdade. É isso. Pois Cada um tem o pós-verdade, acontece um fato, acontece qualquer fato, certo, né? Que nem agora a gente tem um negócio, tá todo mundo ligado no Sul, certo, tá todo mundo ligado na enchente. Aconteceu aquilo lá. Aí qualquer notícia que um grupo queira dar, ele dá a versão dele como se fosse verdade. Por quê? Porque aquilo que a gente está acompanhando é verdade. Aí ele edita, ele faz qualquer coisa, mas cabe a quem está assistindo buscar informação. O cara não tem jeito. Só que às vezes, não Emílio, tem a jeito. gente que está assistindo não consegue ter a informação para tirar a conclusão. Por exemplo, eu não tenho a informação de quais são quais caminhos mas o mundo mudou e o mundo hoje em dia vai exigir com que a gente não seja mais, não aceite mais uma verdade. Isso. Ou seja, inocente. A gente tem que partir da premissa que pouco importa quem está dando a informação, aquilo pode ser uma versão manipulada, pode ser uma grande imprensa, pode ser um grande político, pode ser um grande influenciador, porque aí vem a internet e atrapalha mais ainda, né? Porque vem e põe, por exemplo, os bois lá sendo levados pelo que rio, nem é do Brasil. que na verdade nem é do Brasil. Nem é do Brasil. México, né? Isso fomenta mais. Então hoje o debate fake news, Emílio, eu não tô nem aqui, porque normalmente se usaria essa narrativa, a depender de quem for, para falar, isso aqui só vai resolver com regulamentação. Não vai. Nem com regulamentação. Eu não tô aqui falar que regulamentação resolve essa problema. Não resolve. Porque isso aí é a tecnologia. A tecnologia nos levou a isso. Então hoje em dia o cara que tem um celular, ele tem muito poder. De toda maneira vai chegar alguma informação de alguém que está andando na rua e gravou. Não tem quem confiar. Acabou. Não tem como voltar pra trás. É tecnologia. O problema também é a intenção, né? Porque, por exemplo, eu poderia estar lá no sul e eu falei assim, olha, eu acho que não tem mais água, por exemplo. E pode ter. Aí eu sou classificado como fake news. As próprias emissoras, elas erram alguma notícia ou outra. E aí, isso vai ser caracterizado como erro ou como fake news? Qual é a intenção de tudo isso? Antigamente eu erramos. Por isso que esse debate hoje tá tão complexo. Para mim, tá se extrapolando o uso do termo fake news para falar que tudo é fake news. É isso aí. E aí você descredibiliza, seja quem for, a depender da sua intenção. Mas não dá. Não dá, porque pode ter erro, pode ter má fé, pode ter propositalmente narrativa. Então, hoje, foi o que você falou, Emílio, fica complicado, porque aí eu acredito em quem? Ou em o que eu vejo? Como a gente checa? Então, mas o que os caras no Sul tão bravos com a Globo foi por causa do show da Madonna. Isso. Porque se você for pensar, na quinta-feira começou a chuva na quinta-feira, chovendo. Na sexta-feira já estava meio ruim. No sábado já estava zoado, a Globo não falou nada. Tava na Madonna, não sei o quê, curtindo lá, os caras dançando e os caras lá embaixo da água. Perfeito. Aí o que acontece? Algumas pessoas foram pra lá, que foi o... Pedro Scooby, o Scooby é o pessoal que a gente conversou agora, o Coxa, esses caras foram pra lá pra ajudar a população, tal, e não sei o quê. E a Globo quietinha. Quando eles viram que aquilo virou mesmo uma comoção nacional, que todo mundo começou a se envolver naquilo, eles falaram, opa, precisamos ir lá. Muda a rota do... Aí o que acontece? Eles chegam lá, o povo já está revoltado com aquilo por causa daquilo que aconteceu lá atrás, entendeu? Só que aí o que eles falam, não, o que você está fazendo é fake news com o povo, e é sacanagem. Tentar virar o jogo. Tentar virar o jogo. A fake news, todo mundo tem o interesse de passar a notícia, né? Tapetão. Quem cria fake news tem o seu interesse próprio de passar a sua mensagem, seja inventando ou se defendendo. O cara cria fake news. Às vezes é a versão sua e é muito fácil eu te descredibilizar falando, o Daniel postou na rede social e é fake news, mas na verdade era o que você estava vendo naquele momento. Exato. Você pode confundir, como ele falou. Então eles estão flexibilizando o que seria fake news para falar que tudo é fake news e aí o ataque para todo mundo fica muito fácil. E é muito interessante isso, porque hoje você pega essa história da emissora, mas você pega de influenciador. Teve um influenciador que, por exemplo, postou curtindo. Tô na balada, tô no show da Madonna, tô onde for.
A partir do momento que ele viu que ele tem hoje uma função social importante, e é muito interessante ver essa cobrança pela internet, ele não pode mais falar nada. Se ele tá, por exemplo, teve gente aí que vendeu o curso e ia reverter a venda para doação, tá sendo criticado. É o meu show mesmo. A mulher falou, nossa, tá muito feliz divulgando o show no momento desse. Eu falei, meu Deus, toda a renda vai pra lá, o que você tá fazendo? Não, você tá falando Mas que eu tô isso muito aí feliz. Mas é uma cobrança na internet, amigo, que você não pode falar nada além disso. Então, mas quando você tá falando com o público, você tem que ter a opinião pública. A coisa mais importante na nossa vida é a opinião pública. É o que o cara tá ouvindo o Pânico e falando, pô, esse programa é uma porcaria. Como eles falam sempre. Que o programa é ruim e a gente, através do público, sabe que o programa é uma porcaria. Se não é opinião pública, a gente achar que a gente era muito bonzão. bom. A gente achar os máximos, que falam, que programa maravilhoso. Mas elogios internos. Elogios internos. Olha, Zuckerman, você está muito bem. A gente se elogia muito. Tá mandando muito bem. Então, a opinião pública é a coisa mais importante da população. Por isso que eu acredito muito nessa coisa do cara ter o celularzinho dele e gravar. Se não é isso, meu amigo, o cara emplaca qualquer verdade. Legal. Por isso que a gente tem que ter sempre a possibilidade de poder produzir conteúdo. Aí, hoje o problema é o que é fake? Não tá flexibilizando a ideia de fake news para todo mundo se atacar? No fim é isso. Aí o pessoal vai chegar a ver você falando aqui e falar, Emílio falando fake news. Então, isso vai acabar minando, e isso é ruim, porque eu sempre defendi alguma regulamentação com rede social, mas talvez a gente vai chegar num ponto em que isso vai estar tão descontrolado, depois com a inteligência artificial, que isso vai ser, aí sim, material para trazer uma mas aí o Estado super rigorosa. Então, que vai decidir. E aí é perigoso. Deus me livre. Isso. É o Estado que vai decidir. Não pode deixar. Então. E o Estado tem o interesse dele. Mas aí a gente tem duas opções. Nada de regulamentação ou uma regulamentação rigorosa. Isso é muito ruim. A gente tinha que ter uma regulamentação ou alguma coisa, que não seja regulamentação, que o público odeia, que traga limites para que o que é totalmente falso não esteja misturado nessa história. O problema é que hoje, sem regulamentação nenhuma, ou como está, tem o erro, tem a má-fé, tem a fraude e tem o indivíduo que está fazendo fake news de propósito para acabar minando toda essa história. Então, mas não é melhor não ter nada e ter uma liberdade e você deixar na mão do... Por exemplo, você vai numa feira, o cara da barraca fala assim, essa uva aqui, ó, docinha. Você vai e compra uma caixa, leva embora, chega lá, não é. Não é melhor você chegar lá, experimentar, ver, essa daqui não é docinha, vou na outra barraca, do que você ter uma regulamentação pesada que aí mina tudo? Não é melhor não ter nada de regulamentação? É que assim, a regulamentação pode existir desde que ela não toque na liberdade de expressão. Porque a regulamentação que, por exemplo, alguns defendem, como eu, é a regulamentação daquilo que é criminoso. E aí você, pra gente senso comum? Talvez tirar o discurso de ódio ou fake news dessa história. Criminoso é induzimento ao suicídio, pedofilia, exatamente. Cobrança de isso crime. Responsabilidade da plataforma. Então talvez o futuro, e aí fazendo aqui uma reflexão junto com vocês, o futuro de alguma coisa relacionada à rede social seja eliminar tudo que a gente está falando de fake news, discurso de ódio, porque senão a gente vai tocar em liberdade de expressão e regulamentar o que é criminoso. O problema é que isso vira termo político, né? Isso aí. Porque aí o meu adversário político eu coloco nele que ele faz fake news e discurso de ódio, que é um negócio completamente subjetivo que não tem substância. Sabe o que eu tô vendo na internet? Eu tô vendo dois influenciadores e os dois se atacando, um dizendo pro outro que isso aí. Eles falam, tudo é fake news. Então. Sim. Então não tem solução. Sim, é bom para advogado isso, né? Também não, advogado porque é ruim também. Contratado. Mas aí você vai judicializar. Sim, mas é o caminho. Isso, mas também deixar, aí você vai deixar na mão de um juiz. Aí é pior ainda. Mas o certo, se é que tem certo. Aí é pior ainda. Uma iniciativa boa foi do Twitter, talvez a plataforma devia assumir os seus riscos, igual o Twitter estava fazendo, ou faz ainda. A sugestão do que está errado, e aí o público determina e fala, realmente a gente pode votar nessa história. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa. A checagem. Cheque e pré-checa. Mas era uma checagem não de um órgão ou de um instituto de checagem. Do Twitter? Era da galera. Então você posta lá. Hoje está sol. Aí a galera vem falar, o Emílio errou porque na verdade não... Aí coloca a fonte que não tá sol. Exato. Isso é interessante. Talvez o futuro seja comum. Mas isso cabe ao jornalismo. E esse é que é o problema. A primeira aula de jornalismo que você faz, que você senta, a primeira aula que o cara fala, ele fala o seguinte, ó, tem duas verdades. Um cara fala que aconteceu isso, o outro fala que...
levante a bunda da cadeira, vá checar e leve pro povo a verdade. As duas opiniões. Qualquer professor antigo... Hoje em dia eu não sei como é. Hoje em dia você vai lá, é tudo Hoje em meio dia seco. publica e vê se dá like. Não, ainda Hoje em dia mudou muito o jornalismo. senso de ética. O problema Era é que assim, o problema- checa e precheca. José Pereira. O problema é Zé Pereira falta com de- o tambor. Isso. Então, mas- E ele tinha um chicote. Vai lá Batia no Zé checar. Maria. Mas, Emílio, Vai lá checar. Como é que você vai dar informação sem checar? Vai lá checar esta Esfregava o porcaria. jornal na Vai, cara. menino! Agora não tem mais isso. Agora é a turma do Agora teve cabelo azul aí. Tá uma Elite. palhaçada hoje em dia, doutor. Existia imparcialidade antigamente? Você acha que a Não. imprensa era imparcial há 20, 30 anos? Não Ou era é- só a dona da informação? Não era imparcial. Tinha um pequeno viés que começou há 30 anos atrás. Hoje é com os muito professores. Hoje em dia não acabou. Hoje é só dominado, irmão. Hoje em dia acabou. Então, não o tem problema não mais. é da Hoje- faculdade de jornalismo, é a falta de imparcialidade dos órgãos de imprensa. Eles precisam ter imparcialidade mínima, para dar uma informação não que agrade o editorial ou o dono da emissora, que agrade a verdade, que agrade o que aconteceu. Sim, mas a função do jornalista é levar a verdade pro público. Isso. Essa é a função. Hoje em dia virou o quê? Virou meio Virou assessoria de imprensa. É, isso aí. Exato. É isso aí. Complicado. Boa, Dursão. E aí a desculpa é o fake news que estão Isso. fazendo. E o fake. Não é a enchente mais. Exato, é política. A enchente não interessa mais se tá morrendo gente, cavalo, não sei o quê. Não interessa mais. O que interessa é se fake news está prejudicando o negócio, meu. É uma coisa maluca. Virou a coisa mais importante do país a ser É uma resolvida. coisa maluca. Por um isso aí. interesse. Por isso que é Por um por interesse. interesse. Lógico. E a gente sabe qual é o interesse. Ou seja, o Mentira. Pânico aqui com muita liberdade me permite a fala aqui para dizer isso. Se existirá alguma coisa a ser debatida no futuro, que a gente proteja, sem dúvida nenhuma, a liberdade de expressão, afastando essa história de fake news, porque hoje eles estão usando, todo mundo, fake news para taxar Esse argumento. que a pessoa fala mentira. E é muito fácil descredibilizar a oposição, o terceiro, a imprensa, de quem for. Então isso está muito complicado. Ô, doutor, obrigado, hein? Obrigado, viu? Você deu dicas excelentes hoje aqui. Boa. Sempre, doutor. Ele distorce a tese bem, porque ele é um ótimo. Ele tem argumento. Ele tem Emílio, argumento. Você Sabe tem o que o Rui Barbosa fez uma vez? É. Rui Barbosa, para audiência que não conhece, era um advogado muito conhecido, um dos pais, né, da advocacia no Brasil. E um dia ele foi ao tribunal e ganhou uma causa, defendeu, absolveu o cliente e tal. À tarde, no mesmo dia, ele voltou e chegou pro juiz e defendeu a causa totalmente oposta. E aí o juiz falou: doutor Rui, de manhã você veio, foi vitorioso com a causa, agora você vem e tá defendendo uma causa totalmente oposta. Ele falou: de manhã eu estava equivocado. É isso. A gente Boa, tem o direito de saber Sim, se o advogado erra isso. também. Todo mundo é. É isso aí. Obrigado, É isso aí. Obrigado, viu, doutor? Ó, Valeu. vou passar a rede social. Entra lá, o Luiz tem dicas muito legais pra você. Eu sigo o Durso e ele dá dica muito importante, principalmente nesse negócio de cybercrime e tal. Ele é especialista nisso, em crimes cibernéticos. @Luiz com Z Augusto Durso. Obrigado, doutor. Boa, Dursão. pessoal. Doutor Durso, Obrigado. sempre simpático aqui com a gente, batendo um papo aqui na programação da Jovem Pan. Vamos a ele?